Olá! A graça e a paz de Cristo estejam sobre você e toda a sua família. Que o Senhor seja engrandecido na sua vida e na minha vida. Creio que nesses últimos dias o Senhor nos tem feito um chamado especial para a santificação, para santificarmos nossa vida com Deus, nossos sentimentos, nossos relacionamentos, nossa maneira de encarar o presente e os desafios do futuro. E para isso precisamos tomar boas decisões. E para tomarmos boas decisões, elas precisam ser baseadas na palavra de Deus. Como diz em João 17:17, na oração de Cristo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a santificação só é possível mediante o conhecimento e a prática da palavra de Deus. Como está a sua vida? A santificação tem sido sua prioridade? Hoje vamos falar sobre a santificação do casamento. Mas espere aí, mesmo que você seja solteira e nem pense em se casar um dia, pode ser que bem próximo a você tenha alguém precisando de um bom conselho nessa área. E pode ser que Deus queira usar você para abençoá-la com bons conselhos bíblicos. Vamos ver então o que o Senhor ensina sobre casamento e qual a sua importância aos olhos de Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus 13:4, que diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Em outra versão diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Aqui nesse texto, o Senhor nos fala sobre o matrimônio e que devemos considerá-lo digno de honra, veneração, respeito. Mas o que é casamento? Biblicamente falando, casamento é a união voluntária e vitalícia entre um homem e uma mulher, que é sancionada publicamente pelas leis locais. É o que nós chamamos hoje no Brasil de casamento civil. Podemos dizer também que o casamento é o único lugar seguro para a relação sexual e para a formação de uma nova família, com verdadeiro amor e fidelidade. Então, ouça bem, quando o assunto é a união entre um homem e uma mulher, Deus nos fala para honrarmos o matrimônio. É esse tipo de relacionamento que deve ser considerado valioso aos nossos olhos. Mas é exatamente isso que o sistema mundano não tem feito hoje. Quando um casal começa a se conhecer e a planejar algo juntos, o casamento geralmente é a última coisa que se pensa. E isso quando se pensa nele. Muitos têm ignorado o seu valor. Acham que não serve de nada, que não faz diferença alguma no relacionamento ou na formação da família. E ao invés de honrarem o casamento, eles honram a fornicação e o adultério. Essas pessoas tentam se enganar achando que podem ser felizes sem seguir a vontade de Deus. Mas as Escrituras alertam. Precisamos valorizar e honrar o matrimônio. Devemos vê-lo como indispensável para termos um relacionamento conjugal bom, santo e agradável a Deus. Por quê? Primeiro, porque foi Deus quem criou o casamento. Não é uma invenção humana. Vemos lá em Gênesis que assim que Deus criou o homem e a primeira mulher, Deus os uniu imediatamente através desse compromisso chamado matrimônio. Foi muito simples a celebração dessa união e ao mesmo tempo a mais maravilhosa de todas. Deus ali, presente, visível e glorioso, os abençoou e pronto, estavam casados e totalmente compromissados um com o outro. Bem simples,
Não precisou de papel assinado, nem de rituais, mas era simples assim, porque não havia pecado. Porém, a partir do momento em que o pecado entrou no mundo, o casamento tornou-se um compromisso cada vez menos desejado e respeitado. Ao mesmo tempo, a fornicação e o adultério se multiplicaram grandemente sobre a terra, trazendo muita desilusão e angústia sobre muitas famílias. Com o passar das eras, viu-se a necessidade de se estabelecer regras, taxas, burocracia para se formalizar o casamento. Tudo isso para pelo menos dificultar fraudes, golpes financeiros e para ajudar também a coibir a poligamia. Portanto, as regras e aquela não tão desejada burocracia que existem hoje para casar-se surgiram, na verdade, com o intuito de proteger aqueles que buscam uma união genuína de amor e fidelidade. E isso é bom, é a soberania de Deus atuando sobre as autoridades do nosso país, estabelecendo leis que abençoem aqueles que buscam o bem, conforme está escrito em Romanos 13, versículos 3 e 4. Dá uma conferida lá depois. Repare que regras, cerimonialismo e taxa para a emissão da certidão de casamento, tudo isso só é um problema para aquele que não quer ter um compromisso sério no seu relacionamento, ou então está tão acomodado numa situação errada que não consegue ver a importância de honrar o matrimônio. Tem também aquele tipo de pessoa que acha que o casamento é uma prisão. Mas o casamento só é uma prisão para aquele que deseja cometer crime de relacionamento, como trair, não é? Se engraçar com alguma pessoa que não é o seu cônjuge, ou mentir, enganar, ser uma pessoa egoísta. Para uma pessoa assim, o casamento sem dúvida é uma prisão. Mas quando se entende o casamento segundo as normas saudáveis de relacionamento, é uma verdadeira bênção para o casal e digno de honra. Em qualquer lugar, em qualquer cultura, mesmo que haja algumas regras diferentes, é o casamento que vale e que precisa ser honrado. No nosso caso, segundo as leis brasileiras, é o casamento civil que vale e que precisa ser honrado. Obviamente, não estou dizendo que o casamento na igreja não tem valor. Claro que tem. Tem valor de culto, de gratidão a Deus pela união. Mas é importante ressaltar que somente o casamento na igreja não legitima o casamento. É preciso realizar o casamento civil. É claro que existem aqueles que se casam não porque temem a Deus ou porque estão preocupados em fazer a vontade dele, mas se casam levianamente pensando em separar-se um dia, ou então se casam apenas pensando em conveniência social, ou para agradar o pastor, ou para cumprir uma tradição na família. Mas casar-se pelos motivos errados não tornam errado o casamento em si. Foi Deus quem criou o matrimônio. E ele continua sendo de grande estima para Deus e deve ser para nós também. Número 2. Devemos honrar o matrimônio porque não existe outro relacionamento conjugal aceitável diante de Deus a não ser o casamento. Relações íntimas fora do casamento é manchar o seu leito com uma relação impura. Qualquer outro tipo de relacionamento conjugal fora do casamento é considerado pelo Senhor prostituição, que é o mesmo que fornicação. Ou, se você já é casada e tem relações íntimas com uma terceira pessoa, isso é adultério. Ou seja, qualquer relacionamento conjugal fora do casamento é pecado aos olhos do Senhor. Ouça com atenção, isso é muito sério. Se o relacionamento conjugal
que você vive não pode ser chamado de casamento, então você está vivendo em fornicação. Deus sabe que os homens são especialistas em inventar outros tipos de relacionamentos para tentarem fugir do compromisso do casamento e fazerem as coisas do seu próprio jeito. No Antigo Testamento, por exemplo, eles inventaram a poligamia como uma maneira de mascarar a traição e a falta de compromisso com a primeira esposa. Por isso, o Senhor ordenou lá em Levítico 18:18: não tomarás com tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo sua nudez com ela durante sua vida. Percebe? Aqui o Senhor proíbe que o homem tenha mais de uma esposa, porque a segunda não seria apenas uma esposa, mas sim rival da primeira, que quer dizer adversária ou inimiga. Infelizmente, o ser humano ainda não mudou e continua inventando relacionamentos diferentes do casamento. Hoje temos vários tipos para todos os gostos. Vou citar apenas alguns. Temos o ficar. É o tipo de relacionamento mais rápido e descartável, e eu diria até desumano, no qual ambos estão dispostos a se relacionar intimamente sem esperar nada um do outro. Usam um ao outro como um mero objeto para satisfazer suas paixões carnais do momento e depois partem para outra aventura impura. Inventaram também o que eu chamo de namoro sexual, ou seja, é namoro com sexo. Nesse relacionamento é feito um compromisso com vamos ver, porque eles costumam dizer assim: vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se somos compatíveis. É um compromisso com acaso. No namoro sexual, eles também esperam fidelidade um do outro enquanto estiverem namorando, apesar de terem desprezado a virgindade, a pureza sexual e de não terem o domínio correto sobre as suas paixões. O namoro sexual pode durar tanto alguns dias como a vida toda, e se divide em duas categorias: namorados que não vivem juntos na mesma casa, namorados que moram juntos. O relacionamento daqueles que optam pelo namoro sexual, tanto daqueles que não moram juntos na mesma casa, como daqueles que moram juntos, acaba adquirindo uma destas três formas. Ambos decidem não se amar muito para tentarem se proteger de futuras decepções. Acaba se tornando uma relação do tipo ficar, com a diferença apenas de ser um pouco mais duradoura, na qual ambos usam um ao outro como se fosse mero objeto de prazer, tomando cuidado para não se afeiçoarem demais um ao outro, e se esforçam para não ver o quanto machucam um ao outro ao se tratarem dessa forma. Eles ignoram que, ao tocarem nos sentimentos um do outro e ao se relacionarem intimamente com o corpo de alguém, elas tocam também na alma dessa pessoa e deixam marcas que ficarão por toda a vida. E quando se tocam assim, fora do casamento, deixam marcas que machucam e feridas que trarão dores, tanto no presente quanto no futuro. Outro formato que o namoro sexual adquire é aquele no qual um dos amancebados decide se entregar e amar sem reservas, considerando o seu relacionamento como legítimo, mesmo sem estarem casados, e espera que o outro faça o mesmo, mas o outro não faz, gerando frustração e desentendimentos. Existem também alguns poucos casos em que o casal de namorados sexuais, depois de algum tempo, acaba se entregando sem reservas um para o outro e decidem se casar para confirmar esse compromisso. Mas, como o início desse relacionamento foi marcado pela fornicação, esse casamento tende a levar às consequências desse erro, e a não ser que a graça do Senhor intervenha, a confiança permanecerá abalada e os ciúmes
poderá se tornar um torturador cruel da consciência. Mas o ser humano é tão criativo no seu caminho de desprezo ao casamento que inventaram mais uma pedra de tropeço para que, mesmo os namorados sexuais que desejam ter um compromisso mais sério um com o outro, tenham mais uma opção para continuar vivendo em fornicação, mas com uma falsa sensação de que progrediram em seu relacionamento. Essa pedra de tropeço chama-se união estável. A união estável oferece um pouco mais de segurança financeira do que morar juntos, no caso de separação ou morte do parceiro ou parceira. Mas legalmente, ambos permanecem solteiros. Então, olha só como o coração do ser humano é enganoso, como gosta de enganar e de se enganar. Se você quer dar algum tipo de satisfação ao seu parceiro que pede para se casarem, mas você sente um frio na espinha só de pensar na palavra casamento, pode sugerir que o seu relacionamento progrida para a união estável. Assim você não se casa e, ao mesmo tempo, ilude o seu parceiro com uma união aparentemente melhor, mas continua sendo fornicação ou prostituição. Só existe um tipo de relacionamento aceitável diante do Senhor e que devemos considerar digno de honra, que é o casamento. Fora dele é prostituição ou adultério. E esse fato nos leva ao nosso terceiro ponto. Temos que valorizar o casamento para não nos tornarmos alvos do juízo de Deus. Muitos se sentem confortáveis e acomodados em suas uniões fora do casamento, mas as Escrituras afirmam que Deus julgará os impuros e adúlteros. Há também casais de namorados sexuais em que um quer se casar, mas o outro não. É preciso ter muito cuidado nessa situação, porque a tendência é de achar que Deus julgará somente aquele que não quer se casar. Errado. Se a fornicação continua acontecendo, ambos serão julgados. Pois só é possível que a fornicação continue acontecendo se ambos assim o consentirem. Os dois estão juntos nessa união irregular. Os dois estão fornicando e seu leito está maculado pela impureza. E Deus julgará isso. Preste muita atenção nisso. Não queira ser julgado pelo Senhor, não queira estar no seu santo tribunal. O Senhor não deixará impunes os fornicários, nem os adúlteros. E como diz certo ditado que é muito verdadeiro, que diz assim: quando um não quer, dois não brigam. E o mesmo se aplica à fornicação. Quando um não quer, dois não fornicam. Então, não dê mais desculpas para si mesma. Seu parceiro não quer se casar? Então cabe a você tomar a decisão de não mais fornicar. Quer honrar uma união que seja agradável a Deus? Então honre o casamento. Tem aqueles que costumam dizer assim: para que casar? Estamos tão bem assim. Que diferença vai fazer um papel assinado? Mas se fosse apenas um papel assinado, por que não assinar agora? Por que ainda causa tanto medo e aversão? Deus sabia que muitas pessoas teriam uma atitude contrária ao casamento. Por isso, Ele ordenou: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Como está escrito em 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 e 4. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. E em 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados,
nem sodomitas herdarão o reino de Deus. Querida irmã, mesmo que você seja solteira, honre a ideia do casamento no seu coração e fale sobre isso de maneira honrosa e incentive nas outras pessoas somente este tipo de união conjugal, pois somente ela é aceitável e válida diante de Deus. As que já são casadas, honre também a seu marido e seja grata ao Senhor por sua missão no lar. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe cada família com o entendimento dessas verdades eternas. Um beijo. Até mais.